Olá, para quem é da área técnica, muitas vezes bate aquela sensação de que a educação tá meio que presa no passado, né? Enquanto a tecnologia lá fora tá voando. Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nesse tema. Essa frustração de passar horas estudando materiais que já são ultrapassados é super comum. Mas, e se essa defasagem toda não for um erro do sistema, mas sim uma característica dele? Vamos tentar entender por que isso acontece e, o que é mais importante, como dá para virar esse jogo a nosso favor. Essa imagem de um disco riscado é simplesmente perfeita, né? Ela captura exatamente aquela sensação de estar preso num looping, aprendendo reações químicas que são super lineares, enquanto a ciência de ponta já está falando de biofísica quântica, que basicamente estuda as interações de energia nos seres vivos e até de biologia sintética. Ok, vamos para a nossa primeira parte, o diagnóstico. A ideia aqui é a gente entender por que essa impressão de que tudo está desatualizado não é um acaso. Na verdade, é uma coisa bem intencional do sistema educacional. E aqui está o ponto central de tudo. Muitas vezes, a estrutura da educação técnica não foi criada para formar gênios inovadores. Não. O propósito é bem mais industrial, bem específico. É formar operadores eficientes. Ou seja, pessoas que dominem as técnicas que as empresas já usam hoje. Isso já nos leva direto para a segunda parte, a ciência de prateleira. Por que será que os currículos parecem que foram desenhados para ficar para trás? Bom, se a gente olhar pelo ponto de vista da indústria, a lógica é surpreendentemente direta. Essa lógica se baseia em 3 pilares. Primeiro, o foco total em operadores eficientes, gente que sabe usar a tecnologia de agora. Segundo, manter a inovação de verdade lá no topo da pirâmide, quase como se fosse um segredo industrial. E terceiro, priorizar protocolos que já existem, porque na indústria o que manda é a previsibilidade, certo? E essa citação aqui, ela resume a consequência disso tudo de forma brilhante. Imagina só, para uma linha de produção que só precisa que alguém misture o produto A com o B, um profissional que pensa em termos de frequência, de energia, essa pessoa se torna um elemento caro, imprevisível e, vamos combinar, bem difícil de gerenciar. Parte 3. Newton encontra Tesla. Agora, a gente entra no verdadeiro choque de paradigmas. De um lado, a ciência da matéria, bem tradicional. Do outro, a ciência da energia, que é muito mais vibracional. Esse slide aqui resume essa diferença de filosofia. A visão tradicional, que a gente pode chamar de newtoniana, enxerga o corpo como uma máquina, sabe? E a medicina, nesse caso, é pura química. Já a visão vibracional, inspirada em mentes como a do Tesla, vê o corpo como um grande campo de energia, onde a saúde é uma questão de ressonância de frequência. É uma virada de chave gigantesca na forma de pensar. E olha, essa diferença não é só papo teórico não, é só ver a velocidade da mudança em pouquíssimos anos. A gente saiu de testes em animais para órgãos dentro de um chip. O CRISPR, que era visto como uma tesoura para cortar DNA, já está sendo superado pela edição Prime, que funciona mais como um processador de texto genético, que permite escrever as correções. A ciência está virando computacional e totalmente personalizada. Então, a pergunta é: como é que se conecta esses dois mundos? Bom, vamos para a parte 4, a ponte biofísica. A solução não é jogar o conhecimento antigo fora, de jeito nenhum. É construir uma ponte para o novo. E o nome dessa ponte é biofísica. E aqui está o modelo mental que muda tudo. É pensar na ciência clássica não como a verdade absoluta, mas como o idioma do sistema. Pensa nela como se fosse a linguagem de programação básica que se precisa dominar para só depois conseguir escrever um código muito mais avançado. E esse slide, nossa, esse slide é a pedra de Roseta. É aqui que a mágica acontece de verdade. Um conceito como ligação química, por exemplo, pode ser entendido num nível muito mais profundo como ressonância de frequência. Duas moléculas se conectam porque elas vibram em harmonia. Solubilidade vira afinidade vibracional. De repente, toda a aula de química antiga se transforma numa lição sobre a física do futuro. E aí a gente chega na parte final, a mais prática de todas: hackeando o conhecimento. Agora vamos traçar a estratégia para transformar essa desvantagem educacional em uma vantagem competitiva de verdade. A estratégia tem 3 passos bem simples. Primeiro, dominar o antigo. Tem que aprender a linguagem oficial para passar nas provas e operar no sistema. Segundo, traduzir tudo para o novo. Mentalmente, cada conceito clássico deve ser convertido para o seu equivalente vibracional. E terceiro, que é o pulo do gato, usar o TCC como uma plataforma de lançamento, sabe? Como uma TARDIS, aquela nave do Dr. Who, para aplicar a ciência avançada e dar um salto lá na frente do currículo.
E aqui vai um truque essencial: a camuflagem científica. Em vez de usar termos que podem ser logo de cara rejeitados, como energia pura, a ideia é descrever fenômenos super avançados usando a linguagem que o sistema entende. Por exemplo, em vez de dizer que usou o magnetismo para ajudar uma planta, pode-se descrever como a biodisponibilidade foi otimizada com campos eletromagnéticos de baixa frequência. A verdade é a mesma, só mudou o idioma. Essa é uma forma excelente de enxergar a situação toda. O sistema oferece um mapa que é super útil para navegar na burocracia, claro. Mas ter a percepção de uma realidade mais profunda, uma Terra que é esférica e vibrante, permite chegar em lugares que o mapa oficial nem sequer mostra que existem. E para fechar, fica essa reflexão. A ciência antiga é aquele degrau necessário para a gente conseguir alcançar a verdade de hoje. É fundamental usar esse degrau, mas o objetivo tem que ser sempre continuar subindo. Afinal, ninguém deve morar na escada. A verdadeira ciência está sempre em movimento.